Tá dando para ouvir e ver bem? Ok? Tá dando, né? Então tá jóia. Boa noite a todos. Um abraço. Sejam bem-vindos. Pessoal que está no Facebook, né? No nosso chatzinho. Um grande abraço ao Rossano, ao Rafael, a Kátia, a Tânia, a Lidiane, a Silvia, a Andrea, a Isabela, a Nádia, a Inês, a Sueli. Boa noite, Sueli. Então vamos lá, né? Vamos começar. Convidando a todos para fazermos uma prece, né? Vamos criar o nosso ambiente, rogando ao nosso Mestre Jesus, abençoe o nosso estudo, auxiliando-nos na compreensão do texto, para melhor assimilação nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa vida em contato com as pessoas no nosso dia a dia. Que os espíritos amigos possam nos envolver com as suas energias benéficas e também envolver as presenças que estão conosco, algumas ligadas a nós pelo passado, outras pelo presente. Aquelas que estão sofrendo possam receber auxílio, aquelas que estão desorientadas possam receber orientação, socorro para suas dores, para os seus ferimentos, que ainda repercutem em seus corpos espirituais. E que os nossos ambientes, Senhor, estejam iluminados com a Tua presença e com a presença dos amigos espirituais. Obrigado por tudo e que assim seja. Vou pegar minha aguinha aqui. Então vamos lá, né? Vamos começar. Ok, boa noite, Vilma. Boa noite a todos que estão chegando aí. Um abraço, tá? Isabela. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro De Volta ao Passado. E nós estamos aqui. Deixa eu só pegar direitinho o capítulo que é. É o capítulo 30, tá? No sítio. No sítio, né? E nós, se vocês se recordarem, nós estávamos falando a respeito da noite que tinha ocorrido, né? Da última noite, os espíritos amigos estavam ali na casa da Dora, e aí nós vimos sair do corpo o filho dela, o Fábio, né? Aí também saiu o marido dela, e aí depois saiu a Dora do corpo, né? E a Dora, inclusive, ela foi na direção de um espírito obsessor, que é aquele espírito que a obsedia. Aquele espírito que foi visto já dentro da casa dela, fazendo ela ficar irritada com o Fábio, né? E como se ela estivesse indo para uma noite de aventuras, vamos dizer assim, num lugar muito mal frequentado, um lugar de péssima condição, né? E ela voltou tarde da noite e voltou para o seu quarto, né? Para o seu corpo, mas voltou triste, como se alguma coisa tivesse ocorrido. Ela não estava feliz, não. Os espíritos amigos viram ela voltada, ela não percebeu a presença deles de novo, e ela voltou se acomodando no seu corpo, no seu quarto ali, né? Voltando da excursão que ela havia feito nesse lugar, né? Junto com esse espírito obsessor aí.
Obsessor, entre aspas, né? Era um amigo dela, alguém com quem ela tinha alguma relação, que a gente ainda não tem muito claro aqui como é que é essa relação desse espírito com ela, né? Mas ela sofre uma influência dessa entidade muito forte, né? Então vamos lá. Todos acomodados, entramos no aposento do casal, a convite do avô, que estava ali, né? O Germano, né? Para orarmos em benefício de Dora. Henrique e Germano auxiliaram com aplicações de energias balsâmicas, de forma que pudesse despertar mais tranquila. Você vê como é que os espíritos são amorosos, generosos, né? Quer dizer, ela saiu, foi para uma noite de aventuras, ela casada, né? O marido dela foi para outro rumo, para atividades positivas, o filho também foi para atividades positivas e ela foi para aventuras, né? Mas mesmo assim os espíritos estão ali, depois que ela se acomodou no corpo dela, os espíritos estavam ali para orar, aplicando passe, no sentido que ela pudesse acordar, despertar mais tranquila. Né? Então é a atitude amorosa dos espíritos, sempre dispostos a ajudar, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa irresponsabilidade, apesar do nosso desrespeito, às vezes a negligência, né, perante as leis divinas, os espíritos estão ali nos ajudando no que eles podem para o nosso despertar. Porque eles sabem que nós não somos perfeitos. Aliás, nós estamos encarnados justamente para tentarmos nos aperfeiçoar, né? Se nós já fôssemos perfeitos, a gente não precisava nem reencarnar, não é, pessoal? Então a gente reencarna justamente para aprendermos com erros e acertos. E por isso que os espíritos amigos ficam em torno de nós, para nos fazer acertar mais do que errar, ajudar a nos levantar quando nós caímos. Então é aqui o caso da Dora, né? Na manhã seguinte, a família decidiu ir para o sítio de uns amigos. Era sábado, estavam de folga e queriam aproveitar o final de semana. Toda vez que se sentiam cansados, o sítio representava um oásis de paz e de reabastecimento para eles. A expectativa do encontro com amigos muito queridos, um ambiente fraterno, a convivência agradável, o local aprazível, tudo colaborava para que esperassem ansiosos essa oportunidade. É uma coisa que quem tem essa oportunidade, os espíritos sempre falam da importância, né, eu volto a frisar aqui, da importância do contato com a natureza, do contato com as águas, do contato com as árvores. Né? Sempre que podem, eles nos orientam, nos induzem, falam, olha, cuidado com a saúde, vá para lugares assim para se refazer, para, né, se revitalizar, porque são lugares que nós temos fluidos salutares que as plantas exalam, que o campo exala, né? A grama, as árvores, as flores, o próprio ar que se respira ali, um ar mais puro, né? Cachoeiras, riachos, água, né? Ajuda muito também, né? O poder da água sobre nós, né? Para absorver energias deletérias, ajudando na nossa recomposição energética, né? Na nossa recomposição de energia, né? Então, muito bom. E eles também, eles tinham essa oportunidade, né? Quando se sentiam cansados, eles buscavam um sítio, que era um local de refazimento para eles, né? Reabastecimento. Além, é claro, dos amigos, né? Que é sempre também um alimento para a alma, o contato com as pessoas, a troca, né, afetiva com pessoas que a gente gosta, é muito, muito bom também isso, né? Então vamos lá. Naturalmente, nós os acompanhamos. Tomaram um ônibus intermunicipal repleto àquela hora do dia. Repleto literalmente. Os encarnados faziam-se acompanhar de outros tantos desencarnados, o que tornou o ambiente pesado e asfixiante. Vimos imagens extremamente tristes e degradantes
que não nos é lícito descrever. Então aqui eles pegaram um ônibus, né? Pegaram um ônibus para ir para o sítio, uma família que está com dificuldade financeira, né? Uma situação precária. Pegaram um ônibus para ir para o sítio. Só que não apenas os encarnados pegavam o ônibus. O ônibus estava repleto de entidades, de espíritos, né? Desencarnados, né? Que acompanhavam os encarnados. E talvez até que não acompanhavam também. Porque as pessoas que não sabem que desencarnaram, elas continuam a manter as rotinas que elas tinham. De certo modo, elas continuam mantendo as rotinas que elas tinham. Então, se ela tinha a rotina de pegar tal hora, tal ônibus lá, muitas vezes ela continua. O espírito vai lá pro ponto. A hora que abre a portinha, ela entra no ônibus junto com os outros, né? E vamos em frente, né? Então, o ônibus estava lotado. E o ambiente ficou asfixiante, pesado. A gente que tem mais sensibilidade, dependendo das pessoas, né? Que tem mais sensibilidade, elas percebem. Não apenas o ambiente de um ônibus. O ônibus é complicado, né? Porque muitas vezes fica fechado lá, o ar não funciona direito do ônibus, e é criança, né? É um monte de gente ao mesmo tempo, né? É gente de condições mais diversas, quem acabou de sair do trabalho e está ali, né? Eu já andei muito de ônibus, né? E por vezes ainda a gente precisa, mas muitas vezes você vinha da faculdade ali, você passa num ponto lá, pega tal empresa, enche o ônibus com o pessoal da empresa, né? Aí vira aquele, né? Aquela pressão ali, né? Então, quem é mais sensível sofre nesses ambientes, né? Não só ônibus, mas restaurantes também, aglomerações, né? Porque dificilmente você vai ter aglomerações aqui na Terra de uma condição elevada, de uma vibração assim superior. São raras as aglomerações que acabam, né, tendo uma vibração elevada, assim, né? Não é fácil, né? Metrô, né, Rafael? Exatamente, você pega aqueles metrô lá de São Paulo, na hora do rush lá, né? Ou em qualquer lugar do planeta, né? Na hora do rush e aquilo fica cheio, né? Não é fácil, não. A Beth vem quando pega o ônibus, chega na reunião mediúnica, já chega carregada, né, Beth? A Beth já chega na reunião mediúnica já quase incorporada, já, né? Aproveita e já faz uma limpa no ônibus já, né, Beth? Então é assim, o pessoal que é mais sensível realmente vai pegando espírito por aí, né? Vai atraindo que nem um imã, né? Então, os espíritos inclusive viram imagens extremamente tristes e degradantes no próprio ambiente ali, nesse trajeto aí que fizeram, que os espíritos, o César achou melhor nem descrever. Não haveria proveito para ninguém, né? Aí continuando, ainda bem que 40 minutos depois o ônibus parou no meio da estrada e descemos. Eu estava aqui lembrando, né? Lembrando de certos trajetos que a gente já fez, né? E hoje já inclusive passei mal já algumas vezes, assim, de sentir enjoo, não é fácil, né, pessoal? A hora que você sai, assim, que você desce a escadinha ali, parece que você está entrando em outro planeta, né? A hora que você sente de novo o ar funcionar de novo, né? Parece que você está saindo de uma panela de pressão, né? Não é fácil, não. Até o César falou, ainda bem que 40 minutos depois o ônibus parou no meio da estrada e descemos. Acho que nem os espíritos não estavam aguentando mais. Ai. Acho que eles também já estavam doidos para descer do ônibus, né? Olhei de um lado e do outro, tudo deserto.
Cogitei sobre o que teríamos vindo fazer ali, naquela solidão. Nisso eles tomaram uma estradinha meio encoberta pelas árvores, que eu ainda não percebera. Caminhamos uns 2 quilômetros por terra batida. A paisagem tinha mudado e a psicosfera completamente diferente daquela que sentíramos no ônibus. Mas também, né? O César já estava se perguntando o que ele estava fazendo ali, né? É que nem a gente quando entra, quando vai fazer uns programas de índio, né? Que a gente fala, né? Modo de falar, né? Mas aí você se pergunta, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? O César já estava se perguntando. Mas ele percebeu, né, que a paisagem tinha mudado, a psicosfera bem diferente daquela do ônibus, né? A estrada, ladeada por grandes árvores, tornou nosso trajeto bastante agradável. Nossos amigos iam na frente conversando. Curiosa, Viviane indagou: Henrique, qual a finalidade da nossa presença nesse sítio? O pessoal estava curioso, né? O que a gente veio fazer aqui, né? Porque a família veio para o sítio, mas não necessariamente eles precisavam ir, né? Ah, deixa eles passearem lá, a hora que eles voltarem a gente continua o nosso atendimento aqui. Mas não, eles foram juntos, né? Então deve ter algum motivo. E a Viviane indagou então ao Henrique. Um tanto misterioso, os espíritos sempre misteriosos, né? Um tanto misterioso, ele respondeu de forma evasiva: aguarde e verá. Estamos chegando. Realmente, logo em seguida, depois de uma curva, vimos uma casa, de madeira, singela, mas simpática. Lúcio, marido da Dora, né, o pai do Fábio, Lúcio chamou: ó de casa! Em pouco tempo, uma cabeça de mulher assomou à janela. Espantada ao ver os recém-chegados, sorriu e gritou: sejam bem-vindos, que surpresa agradável! Saiu de casa e abraçou todos, demonstrando real alegria. Seu sorriso era cativante. Nos olhos claros e límpidos, vimos sinceridade. Era uma alma boa. Ainda bem, né, pessoal? É gente que vai ajudar aí, de alguma forma, né? Vocês já estão pensando na volta já, né? A Tânia já estaria pensando como é que seria a volta. Deixa a volta para mais tarde, Tânia. Vamos curtir aí a presença no sítio, depois a gente vê como é que vai ser a volta. Né? Então era uma senhora boa, né? De alma boa, né? Que estava ali. Vamos entrar. Olhem, ainda ontem eu disse ao Maneco que estava com o pressentimento de que vocês viriam hoje. Quer dizer que a mulher já tem uma sensibilidade diferente aí, né? Pois acertou, Marieta. Aqui estamos nós. Onde estão todos? Bem, Maneco está na horta. Janaína está com ele. Ela gosta de ajudar o pai. E o bebê está dormindo. Fábio, ao saber que Janaína estava com o pai, perguntou: tia Marieta, posso ir na horta? Claro, Fábio, você conhece o caminho. Janaína ficará contente em vê-lo. Espere, meu filho, também vou, disse Lúcio. Depois completou, dirigindo-se às mulheres. Talvez possa ajudar o Maneco em alguma coisa. Ótima ideia, certamente sua ajuda será bem-vinda. Enquanto isso, ficaremos colocando a prosa em dia e preparando o almoço. Concordou Marieta risonha, levando a amiga para dentro de casa. Né? Quer dizer, esse ambiente amistoso, né? Até aqui está tudo bem. Não é? O pessoal se encontrando ali, cada um nos seus afazeres, né? Nesse sítio que parece ser bem gostoso. Então vamos ver aqui a continuidade. Nós acompanhamos Lúcio e Fábio até a horta. Quando chegamos, Maneco colocava a vara num tomateiro. Desculpa. A menina, agachada a seu lado, ajudava o pai, passando-lhe as varetas, quando necessário. Levantando a cabeça, viu Fábio e Lúcio, que se aproximavam. Sorridente, ela exclamou: Fábio! No sorriso radiante e no olhar, percebemos o quanto ela gostava do garoto. Largando tudo, correu para abraçar o amiguinho que chegava. Já seu pai limpava as mãos nas calças para cumprimentar Lúcio. Enquanto os adultos conversavam, Janaína ficou entretida com Fábio. Era uma menina de uns 5 anos, bonita e viva. A pele bronzeada de sol e os cabelos pretos e lisos, com uma franja cobrindo a testa. Notava-se uma grande ligação entre eles.
O carinho de Fábio para com ela era tocante, bem como a admiração da pequena por seu amigo mais velho. Fábio, mamãe disse que você já vai na escola. Vou sim. Você gosta de ir na escola? Gosto muito, Jana. O que você faz lá? Aprendo a ler e escrever, faço continhas, tomo lanche e brinco. Ah, também quero ir na escola. Mamãe disse que quando eu crescer um pouco mais, vou poder ir. Isso mesmo, é bom estudar. A gente conhece outras crianças, faz muitos amigos. Ah, também quero ter muitos amigos. Os dois ficaram calados, sentados à sombra de um chuchuzeiro. Fábio, sempre sonho com você. É, eu também sonho com você, e parece de verdade. Mamãe disse que é de verdade. Como assim? Mamãe ensinou que quando a gente dorme, a alma sai e vai para onde quer. Então, como gosto muito de você, tenho certeza de que vou procurar você. Que graça, né? A conversa deles aqui, né? Mas são dois espíritos aí bastante ligados pelo jeito, né? Dois espíritos assim, né? Muito sintonizados e já de pequenos já estão se encontrando aí espiritualmente, né? Nós não sabemos ainda o que, que vai sair disso, mas, né? Às vezes uma ligação muito, muito grande mesmo, né? Tem casos até que acaba virando casamento, né? Outras vezes apenas uma amizade e tudo mais, né? Uma amizade, um companheirismo, né? Para a vida inteira. Mas aqui eles demonstram ter bastante afinidade, né? A pequena Janaína disse essas palavras acompanhadas de um olhar de adoração, tão evidente que nos deixou comovidos. Você vê que coisa, né? A pureza da criança, né? A ingenuidade da criança, a sinceridade da criança, né? Como é legal isso, né? Então os espíritos ficaram comovidos de tanta adoração que ela tinha pelo amiguinho, né? Certamente ela pressentia a condição do Fábio, que era uma condição boa, não é? Era uma condição boa. Então ela, certamente ela sentia. As crianças sentem muito, né? Elas sentem. As pessoas são cristalinas para as crianças, né? A criança bate o olho em alguém, ela já sente muita coisa, né? Ela já capta muita coisa, às vezes que a gente vai perdendo com o tempo, às vezes essa capacidade de captar, né? E a criança, ela percebe, né? Então vamos lá. Vejam como as informações mais sérias e verdadeiras chegam até as pessoas, comentou Henrique discretamente. Concordamos admirados. Virei-me para Adriana, a meu lado, e percebi uma expressão estranha em seu rosto. Né? Então é interessante, primeiro assim, né, o comentário do Henrique aqui. Vejam como as informações mais sérias e verdadeiras chegam até as pessoas. Né? Como que as pessoas elas têm acesso às informações, né? Uma criança, né? Duas crianças conversando, né? Mas na verdade falando de coisas, né, verdadeiras, né? Então assim, a gente tem uma ideia de que criança não fala nada que se aproveite ou que não deve participar do assunto dos adultos, e pode até ser que em alguns momentos realmente não deva participar, né? Mas muitas vezes a criança sabe mais e percebe mais do que o adulto, né? E às vezes, intuitivamente, às vezes ela capta mais o pensamento dos espíritos amigos do que às vezes os adultos, né? Porque a percepção da criança está mais aberta ainda, né? Porque ela não se enraizou profundamente ainda na matéria, não está cheia de preocupações da matéria, então ela está mais ainda ligada ao self, que a gente fala, né? Ela não está ainda, o ego ainda não passou a dominar, né? Ainda está dominando o self ainda está predominando, né? Então é bem interessante isso, né? Mas aí eles perceberam uma coisa também importante, né? Quando
O César virou para a Adriana, que era um espírito amigo, né? Que estava ali junto deles, uma jovem também, né? Percebeu uma expressão estranha no seu rosto, né? Percebeu uma expressão estranha. O que houve? O César indagou a ela, né? Não sei, César. De repente tive uma sensação inquietante. O olhar dessa menina para Fábio me incomodou. Olha que coisa, né? O olhar da menina para o Fábio incomodou a Adriana. Como se eu já o conhecesse. Já o tivesse visto em outra pessoa, em outro lugar. Não gostei. Como pode ser isso? Né? Então vejam, né? Aqui complementando ainda a expressão do Henrique lá, né? Vejam como as informações mais sérias e verdadeiras chegam até as pessoas, né? Então não apenas os dois estavam ali expressando sentimentos muito profundos e verdadeiros, né? Mas também estavam ali, de alguma forma, atingindo também a Adriana. Estavam mexendo também. Essa informação, esses estímulos estavam chegando até ela. E estavam mexendo com o inconsciente dela. Alguma coisa estava ocorrendo dentro da Adriana. Ela já conhecia aquele olhar da menina. E ela não gostou. Né? Você vê que ela não gostou desse olhar. Né? Às vezes a gente pode sentir isso, ciúme, atração, repulsa, inveja. Podemos sentir de pessoas que a gente nem esperava ou de situações que não justificava, você nem conhece a pessoa, né? E de repente você começa a sentir sentimentos, a ter sentimentos que parecem totalmente fora de propósito, mas nesse campo psicológico, espiritual, não tem nada fora de propósito, pessoal. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, né? E nós vamos entender isso certamente, né? Na sequência aqui. Henrique, que acompanhava as reações de nossa colega, interferiu. Continue, Adriana. Naquele instante, olhando para o nosso orientador, Adriana se deu conta de que finalmente estava acontecendo. Se deu conta de que finalmente estava acontecendo com ela. Um tanto assustada, passou a olhar pelo grupo e sentiu o nosso apoio vibratório. Por quê? Porque esse caso, se os outros casos sempre tinham a ver com alguém do grupo, estava faltando o César e a Adriana, né? Se eu não me engano. Acho que só os dois que estavam faltando aí para surtar aí, né? Surtar, tô brincando, né, pessoal? É brincadeira, né? Mas só estava faltando os dois aí para terem o contato com os seus conteúdos do passado, com os seus conteúdos mais profundos, né? Então não tem nada a ver com surto, não. Foi só uma brincadeira. Mas, né, ter esse estado alterado de consciência, né? Então é bem importante aqui. Então a Adriana se deu conta que isso estava acontecendo com ela. E ela ficou um pouco assustada, passou a olhar pelo grupo e sentiu o nosso apoio vibratório. Então, mais encorajada, voltou-se para as crianças que conversavam despreocupadas, sem imaginar que estavam sendo observadas. Olhou para a pequena Janaína mais atentamente. Não se detenha na aparência exterior, minha amiga. Você sabe que isso que está vendo, o corpo físico, é apenas uma casca. Concentre-se, procurando enxergar mais além, para descobrir o porquê dos seus sentimentos, incentivou o Henrique. Quer dizer, o que o Henrique está fazendo é ajudá-la para que ela possa ver. O ver espiritual, ele ganha uma conotação mais profunda. O ver além, o enxergar além. Vai além dos olhos. Na verdade, vai além dos olhos, vai além do corpo, vai além do tempo. Essa que é a verdade. É um ver muito mais profundo.
né? É entrar em contato com realidades diferentes, com momentos diferentes, onde a gente pode sim ver coisas diferentes, mas não apenas ver. A gente pode sentir também coisas muito diferentes, né? Então ele estava incentivando ela a ver além da aparência do corpo físico. Esquecendo tudo o que acontecia à sua volta, Adriana fixou a atenção na menina. Eu sei que eu não gosto dela. Sempre esteve entre mim e ele, afirmou repentinamente. Ele quem? Perguntou Henrique. Ele, não sei quem é. Você vê que ela está começando a entrar em contato. Ela está começando a entrar em contato com a recordação. Você vê que a recordação do passado está começando a se abrir para ela. Ela está percebendo já que a menina, além dela não gostar da menina, ela sabe que a menina sempre esteve entre ela e alguém. E ele, né? Quem é esse outro alguém? O Henrique está perguntando, quem é ele? E ela, ele, não sei quem é. Observe com bastante cuidado, falou o Henrique. Nisso, Adriana, como se tivesse mergulhado no passado, começou a descrever. Ela sempre esteve entre nós, desde que conheci Rodolfo. Sabia que ele fora feito para mim. Apaixonei-me à primeira vista. Logo, porém, percebi que Natália procurava seduzi-lo. Ela era minha irmã. Estão vendo, pessoal? Olha só como está se abrindo, né? Então ela já está percebendo, ela foi narrando o que ela foi vendo, o que ela foi sentindo, né? Que ela sempre esteve entre os dois, entre ela, né? E o Rodolfo. Ela sabia que ele tinha sido feito para ela, quer dizer, ela se sentia muito ligada a ele, apaixonada desde o começo, a primeira vista, né? Mas ela percebeu que a Natália procurava seduzi-lo. E a Natália era irmã dela, né? Adriana parou de falar por momentos. Continue, disse o orientador. Começaram a se encontrar às escondidas, disse a Adriana, continuando, né? Começaram a se encontrar às escondidas. Quando descobri, exigi que ela o deixasse. Exigi que ele a deixasse, desculpa. Né? Quando ela descobriu, ela exigiu que o Rodolfo deixasse a irmã dela, né? Impossível, contestou ele. Eu a amo e vamos nos casar. Estamos noivos. Só falta tornar público o nosso compromisso. Deixei-me dominar pelo ódio. Indignada, furiosa, desejava acabar com eles. Incapaz de compreender o mal que me fizera, ele prosseguiu. Não me queira mal, Loreta. Jamais lhe dei qualquer esperança. Nós nos amávamos, afirmei convicta. Não, nunca. Sempre fomos bons amigos. Você não saía de nossa casa, estávamos sempre juntos. Perdoe-me, queria aproximar-me de Natália, a quem sempre amei, justificou-se. Você é um canalha, enganou-me, protestei com expressão de desprezo. Cheio de dignidade, ele retrucou. Não, você é que preferiu enganar-se. Então aqui a gente já está entendendo qual é a situação, né? Nós não sabemos ainda até que ponto ele usou de má fé, né? Usando da sua presença ali, se insinuando sobre ela, para se aproximar também da irmã dela, a gente não sabe. Provavelmente que não, né? Não sei. Aqui não ficou muito claro ainda, mas ela foi concluindo que eles se amavam. Na verdade, ela amava ele, mas ele não amava. Ele não a amava, né? Pelo que está aparecendo é isso, né? É chato, né? Essas coisas, né? De irmãos, né? Não só irmãos, mas às vezes amigos, né? Disputando a mesma pessoa ou se apaixonando pela mesma pessoa, né? Isso é muito ruim, né? São situações muito constrangedoras e difíceis de lidar, né? Porque fica muito delicado tudo, né? Então, continuando, né? E então ela, talvez, pelo que dá a entender, que talvez ela tenha criado mais expectativa do que deveria, né?
Talvez ela, né, sonhadora, talvez ela tenha se encantado tanto e tenha, né, criado já toda uma expectativa. A gente precisa tomar cuidado com isso, em todos os aspectos, né, das expectativas que a gente cria, porque uma coisa é a realidade, outra coisa é o que nós começamos a perceber da realidade. Tá? Uma coisa é a realidade, outra coisa é o nosso afastamento da realidade. Veja bem, pessoal, falar uma linguagem um pouquinho mais psicológica. Você tem o objeto e você tem aquele que percebe o objeto. Né? O objeto, qualquer coisa, pode ser uma situação, uma pessoa, um grupo, né? Vamos tratar como sendo um objeto. E você tem aquele que percebe o objeto. À medida que a gente vai entrando em contato com o objeto, nós começamos a criar uma imagem do objeto. Tá? Você conhece alguém, você começa a criar a imagem, você começa a formar uma imagem a respeito da pessoa. A pessoa continua sendo a pessoa, mas eu comecei a criar uma pessoa dentro de mim. Tá? O que acontece? Eu começo a conviver com essa imagem que eu criei dentro de mim, que não é o objeto em si, é a imagem que eu criei do objeto. Tá? Então isso é muito importante, porque isso ocorre o tempo todo com a gente. Só que se você não vai tendo contato com o objeto, ou seja, com a pessoa real, conhecendo cada vez mais a pessoa real, e se você, ao invés de manter o contato com a pessoa real, você começa só a manter contato com a imagem que você criou do objeto, você corre um sério risco de começar a se alienar ou a conviver apenas com essa imagem e não com o objeto real. Tá? Então você vai se afastando da realidade. E esse objeto que eu criei para me relacionar, que não é o objeto real, mas é a imagem que eu criei, na verdade não é a pessoa, sou eu. Porque tudo que eu coloquei nesse objeto que eu criei, que não é o objeto real, na verdade é a expressão de mim e não a expressão do outro. Aquilo está dentro de mim, não é o outro. Vocês entendem isso? Isso, é por isso que acontece tanto os casais, namorados, noivos, depois se casam e tal. Ai, mas eu achei que você fosse assim, achei que você fosse meu príncipe encantado, achei que você era legal, achei que você era bonzinha. Então, muitas vezes a gente vê esse afastamento que houve. Né? Que eu fui passando a conviver muito mais com a imagem que eu fui formando do objeto do que com o objeto em si mesmo. Até porque eu não queria, às vezes, ver o objeto mesmo, como que era. Eu passei a gostar muito mais da imagem que eu fui criando, essa imagem idealizada. Né? Essa imagem idealizada que eu fui criando, ela era muito mais, talvez, agradável do que o objeto em si. Até a hora que desmorona, né? E eu tenho que me deparar com a realidade do objeto real, né, da pessoa real e não da imagem que eu criei, né? Acho que ficou claro, né, pessoal? Não confere com a realidade, não confere com a realidade, né? É muito mais idealização minha ou o que eu queria que acontecesse. E aí tem um problema, quanto mais inseguro eu sou, quanto mais frustrado eu sou, quanto mais, né, problemático eu sou, mais eu coloco nessa imagem idealizada os meus sonhos, as minhas fantasias, as minhas expectativas, né? E mais eu me afasto do real, né? Então tem pessoas que, né, acabam indo longe na fantasia e depois a queda na realidade é bastante dura, pessoal, bastante dura, né? E geralmente quando entra em contato com o real, é um contato com raiva, com ira, né? Na verdade é raiva de si mesmo, né? É do quanto se enganou,
É a ira contra si mesmo, na verdade, né? Então, não é exatamente contra o outro, né? É contra si mesmo. Então, continuando, né? Cheio de dignidade, ele retrucou: não, você é que preferiu enganar-se. Separamos naquela hora. Entre nós não havia mais o que dizer. Contudo, a ira crescia dentro de mim. Não deixei que os outros percebessem o que me ia dentro da alma. Bastava a humilhação de ter me rebaixado diante de Rodolfo. Quando Natália ficou noiva, suportei com aparente estoicismo sua felicidade. Estoicismo é heroísmo, né? Afivelando uma máscara no rosto e impedindo que todos vissem meus reais sentimentos. Né? Então ela criou essa máscara, né? Não expondo, né, o seu sentimento, mas certamente não trabalhando também. Porque não expor o sentimento, isso pode até ajudar. Isso pode até ajudar a manter ali um bom contato com as pessoas, dando tempo para que se trabalhe o sentimento. É duro também quando a pessoa expõe todo o sentimento e gera um constrangimento e faz um barraco no noivado, esse tipo de coisa é complicado quando acontece essas coisas, né? Mas a pessoa manter uma aparência seria o tempo, pelo menos, para se trabalhar o sentimento real. Quando possível, né? De fazer isso, né? Mas, pelo jeito, não foi isso que ela fez. Pelo jeito, não foi isso que ela fez. Né? Ela manteve uma aparência, intimamente, todavia, planejava uma vingança. Ixi, aí complicou. Né? Intimamente ela planejava uma vingança. Não suportaria a visão da felicidade deles, jamais. Né? Então aí a gente vê, nesse caso, fica claro assim, a ação do ego desequilibrado. Né? O mesmo ego desequilibrado que acabou criando toda aquela fantasia, toda aquela ilusão, tal. É o ego desequilibrado agora que quer destruir aquilo que não pode controlar. Né? Porque o ego desequilibrado ele faz isso. Ele quer destruir tudo que ele não pode controlar. Então, se ela não pode controlar o fato dele gostar da irmã ao invés de gostar dela, dele se casarem ao invés de casar com ela, se ela não pode ter controle dessa situação, então ela quer destruir a felicidade deles. É isso que o ego faz, ele tenta se sobrepor àqueles que o desconsideraram e destruir aqueles que não se submeteram, não se lhe submeteram, né? Aos seus caprichos, às suas ilusões, tal, né? Então é um problema que é responsável por muitas mortes passionais, muitos crimes passionais. O problema do ego ferido, do ego desequilibrado, imaturo, controlador, né? Dominador. Então, pelo jeito é o que está aparecendo aqui, Adriano, né? Então, depois do casamento, procurei uma mulher na periferia da cidade, famosa por suas poções e ervas medicinais. Manipulava as plantas como ninguém, curava doenças com suas ervas, fazia filtros do amor e dizia-se a boca pequena ajudava mulheres a se libertarem de uma gravidez indesejada. Não raro provocava a morte também de algum inimigo de seus clientes. Era muito procurada na calada da noite. Tudo isso as pessoas falavam, mas ninguém conseguia provar nada. Tá? E aqui uma nota interessante, né? Essa mulher que tinha essa fama aí de fazer poções, lidar com plantas. Pessoal, existe um conhecimento muito antigo, multimilenar, né? Existe todo um conhecimento baseado na natureza, baseado nas leis que regem a natureza, nas plantas, nas energias. Existe um conhecimento muito profundo, aliás, ele transcende até o próprio planeta, porque esse tipo de conhecimento ele vem de outros lugares e sempre existiu, né? Então, logo muito cedo, a humanidade foi entrando em contato com esse tipo de conhecimento.
herança certamente de povos mais antigos, e existe uma sabedoria, existe um conhecimento muito grande que geralmente corre aí no submundo, né? Não faz parte da ciência oficial, né? Que se julga muito sabedora, e tal, mas muitas vezes esse conhecimento tão poderoso quanto outros conhecimentos que existem, né? Científicos, tal, com o poder de curar doenças, de prejudicar pessoas ou de ajudar pessoas. Tudo isso que a Adriana estava falando aqui. E que até hoje, pessoal, é usado. Até hoje os trabalhos, olha, eu acho que mais do que nunca, os trabalhos são feitos. As pessoas sempre perguntam pra gente, mas Alexandre, esse negócio de fazer trabalho, se funciona mesmo, se pega mesmo, né? Isso é de verdade? Tem mesmo essa energia ruim, os espíritos que ajudam nesses trabalhos feitos para prejudicar as pessoas? E olha, a experiência que a gente tem tido, a vivência que a gente tem tido mediúnica, em contato com várias pessoas que necessitam e outras, né, que já foram algumas coisas assim, é que isso tudo é verdadeiro, tá? É um conhecimento muito profundo, né? É verdadeiro, e que muitas vezes foi usado e é usado para o mal. Tá? Tem espíritos que trabalham mesmo servindo a pessoas nesse campo para prejudicar outras pessoas, né? Não é algo para se brincar, é algo para se conhecer e se cuidar. Como é que a gente cuida com relação a isso? Fazendo o bem, pensando no bem, buscando o bem, vivendo de uma forma boa, correta. A melhor forma da gente se prevenir contra esses trabalhos que as pessoas fazem, né? Eu geralmente falo para a pessoa não ficar pensando muito nisso. Porque quanto mais a pessoa pensa, eu acho que ouvi falar que fulano de tal fez um trabalho para mim. Quanto mais você fica preocupado com isso e com medo, mais você se vincula a esse tipo de energia. E aí que acaba gerando uma sintonia com os espíritos que foram designados para atrapalhar, para gerar doença, afastamento, né? Problema no amor, problema no... Então, quanto mais você dá poder a isso, mais aumenta o poder que eles têm sobre você. Então, o único antídoto realmente poderoso para prevenir, né, de cairmos em função desses trabalhos ou dessas entidades que se prestam a esse tipo de serviço, de fazer mal às pessoas, é fazermos o bem constantemente, é agirmos de forma correta, é desejarmos o bem para todo mundo, é não guardarmos coisas negativas dentro de nós. É o melhor antídoto contra a intenção negativa das pessoas, né? Só o bem é suficientemente poderoso para eliminar esse tipo de má intenção. Agora, se a gente começa a vibrar ódio também pela pessoa, achando que ela fez trabalho para você, aí junta a fome com a vontade de comer, né? Como a gente diz no dito popular. E aí você cria uma sintonia. Facilita muito a ação desses espíritos que procuram prejudicar. Eu já conversei várias vezes com espíritos que estavam prestando serviço para prejudicar determinada pessoa. Conversei com vários já, né? Então a gente sabe que é real isso, tá? Só que nós temos que fazer o bem, né? Para a gente continuar vivendo o bem, as coisas boas, né? Então, essas coisas realmente são muito importantes, pessoal. A gente não pode tratar com desprezo, com desdém, essas forças da natureza, né? Magia negra. Ah, Alexandre, mas isso aí é do espiritismo? Não tem nada a ver com o espiritismo. Não é objeto do espiritismo fazer magia, nem fazer trabalho para ninguém. Não é objeto do espiritismo. É objeto do espiritismo enquanto conhecimento. Porque tudo é objeto do espiritismo enquanto conhecimento. O espiritismo está na natureza. As leis divinas que a gente estuda no Livro dos Espíritos são as leis naturais, ou seja, são as leis que estão na natureza. Tudo, então, que a gente estuda é objeto do espiritismo.
pode ser estudado dentro da doutrina espírita, mas dentro do referencial cristão, amoroso, equilibrado da doutrina espírita. Jamais para fazer o mal para alguém, jamais para, né? Apenas para ajudar as pessoas. O espiritismo não tem um lado bom e um lado ruim, né? Como as pessoas acham. Ah, mas isso é do lado bom do espiritismo. Não. O espiritismo todo é bom. E se as pessoas fazem o mal em nome do espiritismo é por conta delas, né? Se elas usam o pensamento delas para desejar o mal para alguém e a pessoa é espírita, isso aí é um problema da pessoa. O espiritismo em momento algum nos induz a querer o mal de ninguém, nem de fazer o mal para ninguém, pelo contrário, né? Só caridade, caridade, caridade. Certo? Então, essa senhora, né? Pelo jeito ela é bem famosa e inclusive ajudava mulheres a se libertarem de gravidez indesejada. Isso a gente tem visto mesmo, né? Pessoas que tinham esse conhecimento da natureza, das ervas, poder das ervas, tal, acabaram, quando voltadas para o mal, acabavam trabalhando justamente com isso mesmo, né? Ajudando a fazer abortos, ajudando a prejudicar pessoas, tal. Então, realmente acabava acontecendo isso. Sendo que tinha muitas pessoas com esse conhecimento que só faziam bem. Só faziam bem, só ajudavam os outros. Eu conversei também, tá? Com pessoas que trabalharam, que já tiveram há muito tempo atrás oportunidade assim de lidar com ervas, lidar com doentes, né? Mas só fazia o bem, né? Nunca fazia o mal, tá? Então é isso aí, né, pessoal? Nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Nós já estamos na nossa hora e o assunto ainda vai longe aqui, né? Nós estamos apenas começando a entender a história da Adriana, né? Nós vamos precisar aí certamente de algumas outras semanas aí para a gente adentrar a história dela, né? De uma forma mais clara, né? Então eu convido a todos para fazermos uma prece, pedindo a Jesus que abençoe todos os personagens, que abençoe essa mulher, que nessa recordação da Adriana fazia esse tipo de trabalho, mas que hoje, onde ela estiver, que ela possa estar mais refeita, possa estar trabalhando com coisas boas, fazendo bem, que ela possa sentir as nossas vibrações endereçadas a ela, desejando o melhor para ela, assim como para a Adriana, para o César, para o Fábio e para todos os espíritos que foram citados hoje, que estão por aí, às vezes próximos, bem próximos de nós, ou distantes fisicamente. Que a tua luz, Senhor, permaneça com todos nós e que possamos ter uma boa noite de descanso e de trabalho espiritual. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos nos despedindo de todos. Que Jesus abençoe a todos, viu? Que estão conosco aí. Até tarde aí, alguns, né? Que estão em outros países assistindo. Função do fuso horário. Já está de madrugada, mas estão firmes aí, né? Pessoal da Itália, da Alemanha. Um grande abraço a todos de Portugal. Um beijo a todos vocês, viu? Fiquem com Deus e até domingo, né? Se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Até mais.